Olá, está no ar a partir de agora o programa Central do Esporte aqui pela TV Unifra e hoje a nossa equipe está mais uma vez completa. Vamos lá, vamos com o José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Aqui, ó. Tudo aqui e aqui, né? Como é que é? Nossa. Malandragem? É, comendo jovem? É, mais ou menos por aí, né? Professor Gilson Piber, tudo certo? Tudo bem, eu não vou fazer aquele cumprimento porque eu já passei dessa idade. Camisa 10, hein, professor? Camisa 10 hoje do time, Só hein? ele passou também. É. Mas ele tá querendo O único novinho bancar que o pega, jovem. Não, mas eu reconheço que eu não sou tão jovem, né? Ele que quer. Vamos apresentar os nossos convidados. Paulo Henrique Marques, seja muito bem-vindo ao Central do Esporte, técnico da equipe Sub-19 do Inter SM. Esse cara aqui é mais do que conhecido no futebol santamarense. César Sacol, vice-presidente do Departamento de Futebol Amador do Inter de Santa Maria. Vocês dois sejam muito bem-vindos ao programa Central do Esporte, que hoje vai falar além de Jogava futebol. muito, Rogério, viu? Pois é. Jogava Nós muito. vamos conversar sobre olha isso só, com ele. Não seguiu a carreira Todos os dias. pelos dissabores da vida aí, viu? Vamos conversar Foi sobre buscar muito. o dinheiro em outro lugar agora. Jogava muito. Jogava muito, é. Não, eu falar só. Empregou muito treinador, hein? Só na abertura do programa dizer se o pessoal de casa, se o pessoal achar o Giareta um pouquinho triste, é que ele tá um pouco cabisbaixo, o Caxias foi rebaixado, né? Também. Na Série Eu também torci C. pro Juventude. Também. E o Atlético de Erechim foi campeão mundial de futsal, né? Então. Não é mais só a CBF, a campeã do mundo. aqui no Rio Então Grande do Sul, ele né? tá um pouquinho para baixo hoje. Bem lembrado. Isso também vai ser assunto no programa. A gente vai falar também do futsal do União Independente, que tem uma pedreira pela frente aí para passar para a segunda fase do estadual Série Bronze de futsal. E vamos também falar do voleibol. Mas então começamos falando de futebol. E futebol aqui no Central do Esporte. Entenda-se dupla regional, Quintana, e no próximo fim de semana tem rodada mais do que decisiva. Vamos já colocar para o pessoal de casa aqui, para o pessoal ficar atento para essa última rodada da primeira fase. O Rio Grandense joga domingo às 3 da tarde nos Eucaliptos contra o São Luís de Juí. No mesmo horário, em Panambi, no João Marimon Júnior, tem Inter de Santa Maria e Cerro Panambi. E nada melhor do que ter o técnico da equipe do Inter de Santa Maria aqui para falar para a gente o que ele espera desse jogo, dessa última rodada. Dá para buscar uma posição um pouquinho melhor, Paulo? Hoje o Inter de Santa Maria é o quarto colocado no grupo C. Será que dá para beliscar em um terceiro lugar nessa rodada? Na verdade, o nosso objetivo para esse jogo e essas 2 semanas que a gente teve aí de intervalo do último jogo, né, que esse final de semana não teve e vai ter só nesse próximo, né? Era fazer um trabalho um pouco diferente, um recondicionamento físico, principalmente dos atletas, né? Até porque a gente passou por um processo de remontagem da equipe, né? Daqueles que eu peguei no começo, muitos já saíram, a gente acabou tirando, né? E trouxe alguns novos, né? Que foi conseguindo, pelo fato de o campeonato estar em andamento muito difícil, os melhorzinhos já estavam, né, colocados, né? Então a gente fez uma remontagem. Então o nosso time e é o que a gente espera, né, que para a segunda fase seja um pouco diferente. Então, a princípio, nós não estamos trabalhando para o jogo do Panambi, nós estamos trabalhando para o primeiro jogo do quadrangular. Já para a próxima fase. Eu queria aproveitar assim que para muitas pessoas, quando foi anunciado o nome do Paulo Henrique, aí depois eu conversar com o Sacol um pouquinho sobre aquela questão do grupo, que se poderia ter uma questão de ruído com o antigo técnico Lucas Fossati. Mas quando foi anunciado o nome do Paulo Henrique, as pessoas da imprensa, principalmente lá da região da Serra, de onde tu veio, elogiaram muito o teu nome. O professor Gilson Piber também elogiou bastante o teu trabalho. Mas para algumas pessoas em Santa Maria, é a primeira vez que tu estás trabalhando aqui em Santa Maria Futebol, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu currículo, a tua experiência no futebol, para as pessoas conhecerem. Talvez essa seja uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho melhor o trabalho do Paulo Henrique. Sim. Né? Isso, eu joguei futebol como atleta, tive aqui no Inter de Santa Maria, mas na época junto com o Sacol, 82, 83, né? Exato. E depois passei por São Borja, fiquei 5 anos no São Borja, quando jogava a primeira divisão. Dínamo de Santa Rosa, nós estávamos falando antes, São José de Cachoeira e Santo Ângelo, que foi quando eu parei. A gente conseguiu acesso em 95 e 96. Subimos da terceira para a segunda e da segunda para a primeira em 2 Duplo anos. acesso. Com 2 anos de existência do clube, Ser Santo Ângelo, a gente já conseguiu colocar na primeira divisão. E aí parei. Daí depois eu comecei na própria Ser Santo Ângelo, né? Fiz 2 anos como na base, aí saí, fui trabalhar no Santa Cruz, aí voltei para fazer o gauchão no Santo Ângelo, daí depois trabalhei no Grêmio Bagé, aí fui para a Ubra, aí fiquei 2 anos e pouco na Ubra, aí saí da Ubra, fui trabalhar no Veranópolis pela segunda vez, depois do Veranópolis aí teve Guarani de Bagé, Guarani de Camaquã, Bagé de novo, daí voltei para a Ubra, aí fiquei mais 20 e poucos meses na Ubra, no total foram 51 de Ubra.
depois, é muito time, né, cara? Bastante time para lembrar, é difícil. Passo Fundo, Esportivo, Ser Santo Ângelo de novo, Palmeirense, Tupi de Criciúmal, quando a gente conseguiu o acesso. Eu fiquei 2 anos lá, conseguimos o acesso. Veranópolis de novo, os 2 Guaranis, já falei, né? O Guarani de Bagé também. Acho que é por aí, cara. Será que o homem uns conhece 15, o interior ou não? Quase, hein? deu uns 15 aí, entendeu? E para quem não conhece, a Ubra é o atual Canoas, né? Na época que era o time de Canoas era... Quando ele virou Canoas já não tinha mais nada a ver com a Ubra. Uhum. Porque assim, o que aconteceu foi o seguinte, trocou a reitoria, existiram alguns problemas lá na reitoria, e trocou a reitoria, e a reitoria, o novo reitor, não trocou a reitoria, trocou o reitor, né? Reitor acabou com o esporte, acabou com o futsal, com o vôlei, com o atletismo e com o futebol, acabou com tudo. Então, eles só jogaram lá, continuaram jogando, o Canoas continuou jogando na Ubra, mas pagando aluguel. Mas não tinha mais nada a ver com a Ubra. O Canoas não tinha mais nada a ver com a Ubra, só usava com o estádio alugado, né? O estádio da Ubra. E para quem não lembra, a Ubra chegou a ser finalista do Campeonato Gaúcho, né? Sim, em foi 2004. vice. Né? Isso, a gente chegou, eu cheguei lá em final de 2002, aí a gente, 2003 fez a campanha com acesso, eu era o gerente, e 2004 o treinador era o Armando, eu era gerente de novo, a gente chegou na final do Gauchão. Perdeu para o Internacional, né? Aí depois na minha outra volta, daí eu era treinador. Perfeito, Então, tu teve um bom período também como gerente de futebol, né? Sim, lá eu fiquei 51 meses, 40 foi como gerente. Para ver o currículo, né? Pô, tem algum clube, ou mais de um, que você guarda com carinho, no coração mesmo, que você, assim, tipo, esse clube eu gostei muito de passar por lá e trabalhar? Teria sido na Ubra? O Ubra também, o próprio Tupi de Criciúmal, que foi, né, lá deu tudo muito certo, né? A gente ganhou duas taças, né? Eu cheguei lá, fazia 8 anos que não jogava futebol profissional, e a gente foi campeão do primeiro turno, onde subiu, com a final com o Sapucaense, e depois jogou o campeão do primeiro, o campeão do segundo, que era Nova Prata, a gente ganhou de novo e foi campeão do campeonato. Então foi um lugar assim que, em Veranópolis também, né, que eu já passei 3 vezes lá, né, Grêmio Bagé, já passei 2 vezes, não tem assim que eu possa dizer que... Eu destacava, né, a chegada do Paulo Henrique, levando em conta, né, claro que não tinha uma noção exata de todo esse perfil, né, esse trabalho no futebol do interior. Mas sabia que ele já tinha trabalhado em muitos clubes, né, e culminou, né, no ano passado o vice-campeonato da Copa Serrana com o Veranópolis, diante do Juventude do Thiago Nunes, né, o Veranópolis com uma equipe muito jovem, né, muito jovem. Então, por isso que eu falava na possibilidade de êxito, né, na contratação do Paulo Henrique pela rodagem no interior, por conhecer o futebol do interior. E nesse aspecto, assim, eu acho que o Inter SM foi cirúrgico, né, na saída do Lucas Fossati, e daí entra os méritos, eu acho, do César Sacol, né, de fazer esse contato. E até eu gostaria que o César falasse um pouquinho, né, nessa chegada do Paulo Henrique ao Inter SM, que a gente sabe que tu fez essa meia cancha, né, esse enlace aí, e do trabalho feito até agora, César. Pois é, na realidade eu tive um contato, porque nós jogamos aqui no Júnior em 83. Jogava? Né? Jogamos junto. Não, eu jogava muito que nem igual jogávamos todos os dias. Qual é a posição, muito, Paulo? todos os dias. Eu jogava de zagueiro. Eu ia perguntar, Sacol, era clássico ou era... Jogador. Era clássico, né? Mauro Galvão, tem sim? Tem um clássico tombo dele no Beira-Rio, que ele levou uns 50 metros para cair. Pra cair, Esse foi o mais clássico de todos. Mas assim, eu tive um contato com o Paulo em 2005, 2006 na Ubra, né? Que a gente se fechou casualmente. Meio por acaso, né? Casualmente e conversando com ele sobre a trajetória, o que ele estava fazendo, né? E dali para cá eu vim acompanhando, né? Sempre tendo um contato com ele. Olha, um dia de repente vamos fazer uma parceria, né? E o ano passado a gente já teve um contato com o Marqueto. O Paulo chegou a vir a Santa Maria com a possibilidade de ser o treinador também do Inter. Daí ficou Atolini, Paulo, né? E como já estava mais ou menos definido a questão do grupo, a tese, olha, Paulo conversando comigo, de repente não é ainda minha vez, né? E eu sempre, né, colocando o nome do Paulo como uma possível
intenção para o Inter de Santa Maria. Como ele também ia fazer parte de ser um candidato, né, ao ano que vem ser o treinador, a gente já havia conversado nesse período do Sub-19 de ter assim, olha, vamos trabalhar com o Lucas como auxiliar, né? Ele faria o trabalho de Sub-19 e com a possibilidade de entrar o Paulo. E aconteceu esse episódio do Lucas se manifestar e desinteresse de não continuar na equipe, depois de um trabalho de uns 60, 70 dias, e eu automaticamente disse, olha, vamos tentar acelerar o processo, né? Porque agora está começando o campeonato e a gente não tem nomes e não tem a situação definida, vamos voltar a conversar. Aí entrei em contato com o Paulo, ele se dispôs a conhecer o clube também, ver essa estrutura, tanto que a gente tem um acerto verbal, né, somente na situação do Sub-19, com essa expectativa de dar prosseguimento. Tanto nós estamos avaliando e ele também está avaliando o clube. Né? Toda a situação, o funcionamento do clube, né? Para a gente poder dar sequência à parceria. Sim, bom, a gente sabe, Paulo, que no mundo do futebol todo mundo se conversa, tanto que vocês, né, Sim. foram atletas lá ainda na década de 80 e hoje estão trabalhando junto. O que foi determinante para você aceitar o convite de vir trabalhar no Inter de Santa Maria, sabedor, acredito, das dificuldades que o Inter de Santa Maria enfrenta? Não são dificuldades especificamente de 2015, isso já vem de alguns anos, de algumas temporadas. O Inter de Santa Maria tenta voltar ao cenário da elite do futebol gaúcho, não consegue por N fatores, dificuldades dentro e fora de campo, mas o que você levou em conta para aceitar esse desafio e como você vê o clube hoje trabalhando no estádio Presidente Vargas? Olha, uma das principais situações aí que me levaram a vir foi realmente o que ele falou, a conhecer o clube, né? E foi uma das coisas que eu não tive muita oportunidade no final do ano passado. Eu vim aqui e não sabia se primeiro porque um grupo já tinha um grupo prévio montado, já tinham 8, 9 contratações e não eram da minha, não eram jogadores que eu gostava, entendeu? Então eu disse para ele, cara, não posso começar uma coisa, não me interessou muito, porque eu não posso começar uma coisa que eu não sei se vai dar certo, porque tem um perfil diferente daquele tipo de jogador que eu gosto e que eu acho que serve para o campeonato, né? Que são jogadores jovens, de velocidade, jogadores que jogam muito, se machucam um pouco, né? Porque um clube que não tem condições de contratar muito tem que buscar a dedo aquele jogador que joga o ano todo, que não passa, que não vai para o DM, sabe? E é um campeonato muito forte, é um campeonato que precisa muita velocidade, precisa de jogadores que aguentem o tranco, é muito jogo. Chega uma época que é jogo quarto domingo, então tem que ter cara que tenha condições de aguentar esse, né? Outra coisa que Santa Maria é uma cidade que à noite é de segunda a segunda, então tu tem que escolher o jogador nesse perfil que não seja, né? Não caia na tentação. Isso, que não goste, gosta, todos gostam, mas que goste um pouco menos, né? Então, essa foi a minha ideia, conhecer as pessoas, eu conhecia ele, não conhecia o resto, conhecia o Marqueto também, mas só de conversado uma ou duas vezes, eu precisava conhecer, precisava ver o que o clube queria, para ver se daqui a pouco aquilo que eu penso com o futebol vai casar com o que eles estão pensando, senão não tem como, não vai dar certo. Não adianta eu vir aqui só para dizer que estou empregado e eu penso uma coisa de futebol, você pensa outra totalmente diferente. Não vai dar certo, cara. Nós vamos se conflitar logo ali adiante e o trabalho não vai andar. A gente tem que pensar mais ou menos parecido. E eu sempre pego como exemplo uma entrevista que eu escutei de um dirigente do Grêmio, que eu não vou falar o nome, há uns 4, 5 anos atrás, na época do Paulo Autuori. O Paulo Autuori trabalhou 6 meses, eu acho, no Grêmio, não sei se deu isso. E quando ele saiu, o dirigente meio magoado, porque eu acho que foi o Paulo que pediu para ir embora, né? Arrumou algum... Né? Aí o dirigente, não, foi bom porque era um treinador que não tinha o perfil do clube. Mas então como é que tu contratou o cara? Aí, no caso do Autuori tem uma situação particular que o Grêmio ficou esperando um bom período ele se desligar do clube da Arábia, o Marcelo Rospide terá um período esperando o Paulo Autuori especificamente chegar. Mas é a tal coisa, eles não sabem o teu perfil, eles não te conhecem. Então eu vim aqui para me mostrar e vim aqui para conhecer, para ver se vai dar certo, porque o momento que a gente chega, para não ser aquela coisa, vamos contratar o fulano e tal lá, porque isso, e nem sabe o tipo de trabalho que você faz, não sabe se vai combinar. Sim. É como um outro exemplo que eu coloco sempre, eu trabalhei na Ubra,
Lá tu tinha que buscar jogadores muito técnicos, de muita qualidade, porque é um clube que não tinha torcida, 40, 50 pessoas no máximo, e a maioria empresários e parentes, né? Não tinha torcida. Pô, ali dentro de Porto Alegre, quem é que vai torcer para a Ubra? O é gremista é Colorado, o Aimoré não tem torcida, o Novo Hamburgo não tem torcida, tem pouco, né? Sim, e com São José. Isso, São José não tem torcida, tem Grêmio Inter. Então, que tu precisava lá jogadores de muita qualidade. Já o Brasil de Pelotas, tu precisa jogador sanguíneo, que o sangue corre na veia, porque é estádio cheio e é um time que se caracteriza pela força de vontade, garra. Então não adianta eu pegar o jogador que eu ia levar para o Brasil de Pelotas e levar para a Ubra, porque ele vai chegar lá, não tem torcida, o sangue dele não vai correr muito, ele precisa de torcedor para fomentar aquela... Né? E é a mesma coisa, então isso que tu tem que definir. E o clube precisa definir, junto com o seu treinador, lógico, mas o clube precisa, e eu sempre disse, Sacol, você tem que definir um perfil de time, que tipo de time vocês querem. E daí ver se eu posso fazer esse time, se eu sou o cara indicado para fazer esse time, ou é ele, com o teu perfil de trabalho, com o teu perfil de trabalho. Eu acho que eu não sou, professor. Não. Eu também não. acho que Legal essa consciência, né? Legal essa consciência. É um conceito novo sendo um colocado dos aí. primeiros que eu ouço falar disso. A lucidez dele chama atenção. Sim, né? sim. E que admite que há o jogador sanguíneo e que há o jogador técnico, né? E qual é claro que é cedo ainda. E o que dá para sentir do perfil do Inter SM? Bom, O torcedor tem ido até em bom Isso, número aos mas jogos, pelo né? que aqui é um clube que eu acho que se começar a ganhar jogo vai ter torcida, correto? É mais ou menos por aí? Sempre é. Então, o time chama o torcedor. Isso, então tu precisa ter jogador que joga vibrante, eu acho. Precisa ter um jogador vibrante. É isso que eu ia perguntar, se E jogador com velocidade, com força, né, que se caracteriza pelo nosso campeonato. Lógico que tem que ter qualidade também, mas a qualidade, a força, a velocidade, a intensidade se sobrepõe à qualidade, eu acho, até porque você está jogando um campeonato que é de divisão intermediária e o recurso financeiro é mais baixo. Então o craque tu não vai conseguir trazer, porque tu não tem dinheiro. E o craque, o cara bom, ele vai jogar na A. Então não te iluda muito achar assim, esse tem nome e tal, tem nome, mas ele não está na A porque ele já não tem mais mercado na A, porque ele já tem defeito. Então ele vem para... É assim que funciona. Eu não concebo futebol sem velocidade. Não, sabe, aquele jogo mais cadenciado. Tem que ter velocidade, os principais times têm velocidade. Por isso que eu parei, professor. Eu parei sem centroavante, né? Jogam pelos lados, né? Com uma marcação forte no meio campo, jogando pelos lados, os laterais apoiando quando é possível. O futebol mudou muito. Ele está muito compactado, né? Sim. O campo está muito espremido, 30 metros para 20 jogadores. Daí 30 metros para cá, depois 30 metros na intermediária, 30 metros na intermediária ofensiva. É isso aí. E aí o que o pessoal está... Por ele ter compactado e espremido, o que está se jogando muito pelos lados e bola invertida. Claro. Pelos lados. Evidentemente que a gente não sabe como vai ser a montagem do grupo do Inter de Santa Maria para 2016, mas a divisão de acesso de 2016, ela, pelo menos para mim, ela vai se mostrando talvez como uma das mais interessantes dos últimos anos. E por quê? Porque vai ter o Caxias, que é um clube, o Quintana inclusive, né, me alfinetava aqui, mas querendo ou não hoje, se a gente pegar um patamar, a gente sabe que Grêmio e Inter estão num patamar mais elevado. E eu não consigo, daqui a pouco, deixar de ver também que a dupla Caju, né, pela estrutura que tem, pela história, está num patamar um pouquinho diferente. Inclui-se aí também o Brasil de Pelotas, pela questão da torcida, num patamar um pouquinho diferente dos demais times. Então, acho que quando um time como o Caxias cai para uma divisão de acesso, a gente sabe que a divisão de acesso não vai ser a mesma que foi nos anos. Vai valorizar o campeonato, né? Vai ter essa valorização. Paulo, como é que você vê também essa questão de ter um time que, acredito que desde a primeira rodada, já vai jogar com aquela pressão de ter a necessidade e ser, de fato, o favorito a ficar com a vaga para 2017, para o Gauchão de 2017, mas ao mesmo tempo ter os problemas que tem, e aí inclui-se aí todos os outros times com tradição, que é o caso do Inter de Santa Maria, né? Um dos times que já figurou entre os grandes também no futebol gaúcho. Pelotas, São Gabriel, Exatamente. Guarani de Venâncio Aires. Olha, Só para citar rapidinho, só para citar aqui, ó, o São Luís fechou com o Jair Galvão. Olha aí. Campeão da divisão de acesso desse ano pelo Glória. Perfeito. O Panambi fechou com o Lúcio Colete, o São Gabriel fechou com o Gelson Conde, contratou o Gustavo Sapeca,
jogador de velocidade pelos lados. Olha aí. Né? E o Paulo, antes do programa começar, ele me informava que o Santo Ângelo também já tem técnico. É o Caçula que está treinando o Sub-19. Pois então. E aí, como é que você vê, então, a divisão de acesso do ano que vem, com todo esse contexto aí, com clubes tradicionais buscando, né, voltar à elite e com o Caxias, que com certeza vai ser extremamente pressionado para subir, porque já teve, só em 2015, teve 2 rebaixamentos, tanto para a divisão de acesso, quanto também na Série D do Campeonato Brasileiro. Muito interessante, um campeonato muito interessante, que você vê aí que são 16, né? Isso. E cai 3, né, cara? Cai 3. Isso dá o quê? Quase 20%, né? 3,2 daria 20%. Exato. O professor é bom de matemática. 20%, então é muito, e sobe um só, né, cara? Isso aí, e esse eu acho, pela fórmula que já existe, esse é o último que sobe um, né? Exato. Porque a partir do ano que vem, 2017 já sobe 2, cai 2, sobe 2, já vai ficar um pouquinho mais, eu acho que... Equilibrado. Equilibrado, é essa a palavra. Mas muito difícil, Pelotas, né? Guarani de Venâncio, Brasil de Farroupilha, que lá todo mundo quer jogar, Exato. É na Serra, é um clube que paga, tem estrutura muito boa. E que também há anos não disputa a primeira divisão. Tá na copinha, tá lá, não está Barbeiro. confirmado. O próprio União, que também tem grana, paga bem, União esse ano estava pagando muito bem. E deve ter aprendido com o fracasso na Série A, né? Está fazendo estádio também, né? Já começou. Então é um campeonato bem competitivo. É muito difícil subir e muito difícil permanecer. As duas coisas, eu acho. Interessante. Vamos fazer um intervalo, pessoal? Vamos fazer um intervalinho agora de que 1 tava minuto? boa a conversa. Pois então, vamos retomar a conversa no segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Então, 1 minutinho de intervalo. O Central do Esporte já volta com o José Quintana Júnior, com o professor Gilson Piber, com o Paulo Henrique, técnico da equipe Sub-19 do Inter de Santa Maria, e também com o César Sacol, que é vice-presidente de futebol amador do Inter de Santa Maria. Já voltamos, 1 minutinho, a gente está de volta. A minha matéria preferida é o português. Gosto de juntar palavras para representar sentimentos. Conjugo verbos em todos os tempos. É desse jeito que eu interpreto a vida. Para seguir minhas aspirações, eu quero ser professora. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Estamos de volta com o Central do Esporte e em seguidinho eu vou explicar por que eu fiz esse gesto aqui pelo canal 15. Vamos agora, é porque o pessoal tá falando bastante do meu cabelo, que o fundo verde ali tá lembrando militar, então eu bati continência aqui para você de casa, enfim, que tá acompanhando o programa. A gente está de volta para falar de dupla regional ainda, com o José Quintana Júnior, com o professor Gilson Piber, com o Paulo Henrique, que é técnico da equipe Sub-19 do Inter de Santa Maria, e também com o César Sacol, que é dirigente do departamento amador do Inter de Santa Maria. A gente falava, professor Gilson Piber, dos times, né, da divisão de acesso, e o professor dizia, pô, mas agora que a conversa está boa, por favor, professor. Não, até a gente estava falando conversa. até no patamar das equipes, né? Eu acho que também vem vamos dizer assim, num terceiro grupo, né, na Série A, e o Ipiranga de Erechim, que vai pegar o Rio Branco, o Rio Branco do Acre na próxima fase, nas oitavas de final da Série D.
e vai decidir em casa o Ipiranga. E o Lajadense também, classificado, vai pegar o Central de Caruaru, mas vai decidir lá em Pernambuco. Sim. Então são duas equipes aí que vêm numa ascendência, vamos dizer assim, também no futebol gaúcho. Isso que o Sr. Justo está falando é interessante, até eu estendo a pergunta do César Sacol. A situação de alguns times, o diretor está falando do grupo da dupla Grenal, no primeiro bloco, depois a dupla Caju e depois o interior. Muito tem a ver também com a questão da estrutura financeira, né? A gente pega a região ali da Serra, as indústrias, e Erechim é uma região muito industrial, né? A gente brinca porque eu morei em Erechim, né? Eu tenho um carinho pelo Ipiranga, eu tive que se corneteando em Ugereta, mas enfim, é só brincadeira mesmo. Mas em relação a essa estrutura de Erechim, além do estádio que eles têm, que é o segundo maior estádio do interior do Rio Grande do Sul, eles têm essa questão da zona industrial e eles modificaram a forma de fazer futebol lá. Começaram a pagar as contas, começaram a se estruturar justamente para começar a chegar esse momento que hoje disputa uma Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente vê que o trabalho do Internacional em Santa Maria hoje é muito voltado para isso. O presidente Heriberto Marqueto já deixou muito claro que, em primeiro lugar, pagar as dívidas, né, e depois, assim que as dívidas estiverem pagas, pensar em investimentos maiores para o futebol. César, tu acha que realmente é possível o Internacional conseguir seguir com essa cartilha? Porque existe toda a pressão da torcida, a gente viu esse ano, o Internacional tem esse planejamento, mas durante a competição trocou de treinador 2 vezes, teve o Atolini, depois teve o Paulo Porto e depois teve o Xavier. E ainda no final teve o Lucas Fossati, né? Então foram 4 treinadores. Fez algumas contratações na fase final ali do Juninho Tardelli, algumas contratações que não são tão baratas. Porque corria o risco do Internacional até mesmo daqui a pouco não brigar por uma classificação e correr o risco de rebaixamento. Sim. Como é que o Internacional lida com essa questão, sabendo que o Paulo Henrique não vai vir aqui para brigar por rebaixamento, ele vai tentar classificar na primeira fase, mas às vezes o primeiro planejamento não dá certo, não dá o resultado em campo. Como é que se trabalha com essas duas linhas? O planejamento financeiro, mas também a questão do futebol em campo que não pode comprometer a situação financeira. Hoje a situação do Inter internamente está muito clara para a gente, né? Sabendo dessa questão de solucionar as trabalhistas, né? E muitas pessoas pensam, poxa, a presidência executiva não está apoiando até o futebol amador. Mas a gente entende, né, do apoio que a gente está tendo internamente através de algumas ações para que o amador possa ter alguma situação para manter. A gente sabe também que a partir do ano que vem, de 2017, a direção vai dar um suporte bem maior que hoje a categoria de base está tendo. E em cima disso, a presidência também, em cima, o pessoal que cerca o Marqueto, né, inclusive eu também, a gente tem essa consciência que a gente vai trabalhar com meninos, com esses atletas que estão sendo formados no Sub-19, né, para a formatação dos times do ano que vem, de 2017, e mantendo uma linha, por exemplo, financeira razoável, né, para que a gente também tenha essa realidade quando subir, né, subir bem, não subir para dizer que subiu para a primeira divisão. Essa linha que tu me perguntaste aí sobre tu ter esse equilíbrio, essa balança de pagamento de conta e manter o time na divisão de acesso, está muito clara para a gente internamente. A gente tem a consciência que o ano que vem vai ser outro ano de pagamento de contas, né, de uma formatação de tentar surgir algum atleta, né, surgimento do clube, né, e com o tempo ir diminuindo essa questão de tu trazer 20, 25 atletas de fora e poucos de Santa Maria. Agora, eu acho que o grande trabalho do Inter SM, a grande novidade, é o investimento nas categorias de base. A retomada, porque, né? A retomada das categorias de base que nos anos 80 deram inúmeros frutos, né, a gente tem pro um personagem aqui, né? Para o clube. 2, na verdade, porque o Paulo Henrique também atuou. Para o clube. Os anos 90 isso ainda conseguiu, início do ano 2000 e depois é uma parada, né? Porque daí desse trabalho sairão atletas para a equipe do ano que vem. Sem dúvida. O exemplo que nós temos aí para o trabalho pequeno que foi feito ano passado e até teve um trabalho bem atrapalhado, vamos dizer assim, né? Que a Sub-19 teve uma participação até, nós contamos até de não comentar, né? Porque nós ficamos devendo ponto ano passado, né? Esse ano já temos essa situação aí de passar a primeira fase e mesmo assim teve o surgimento do Charles, né? Com um trabalho que não dá nem para se dizer. E contando com essa possibilidade desse próximo ano a gente poder contar no grupo, não para ser titular, mas no grupo
de 4 meninos, 5 meninos que possam subir, já é um avanço, né, considerável. E a ideia é manter, tentar também aprimorar uma coisa que o Paulo tem falado muito comigo, a questão assim, deles chegarem no Sub-19 faltando muita coisa, faltando muito fundamento, muita visão tática, né? E que se a gente continuar um trabalho com Sub-15, que já vai fazer esse trabalho que eles estão fazendo agora, quando chegar no Sub-19 já tem um up, né? Eles já vão chegar sabendo qual é a linguagem do treinador, né? E isso hoje está faltando. Brilhou ali do Quintana. Não, brilhou. Agora eu vou levar a corneta. O Quintana é o nosso expert em categorias de base. Né? Mas eu ia fazer essa pergunta justamente dupla para vocês dois. Com certeza o professor Paulo Henrique ele vê algumas deficiências, tu acabou de dizer, em relação aos jogadores que faltou a base. E essa preocupação do Internacional, porque a gente sabe que tem um custo, tem que ter profissionais, tem que ter tem uma despesa por trás das categorias de base. Mas se não trabalhar com umas idades inferiores, perdão, ao Sub-19, dificilmente o jogador no Sub-19 vai dar a resposta que talvez o potencial dele seria, né? Até nós pulamos, assim, a nossa ideia dentro do departamento amador e da associação que faz parte do departamento amador, era esse ano trabalhar com até 15 anos, não teria o Sub-19. Até o presidente e o pessoal da executiva nos cobraram isso, mas a gente tem que ter um Sub-19 esse ano para poder ter futebol no segundo semestre. E aí a gente teve essa falha, vamos dizer assim, entre 15 anos, nós temos no Sub-19 meninos de 16 a 20 anos. Isso aí também, hoje está errado, mas é que por ser o primeiro ano. Né? A ideia é já o ano que vem já separar o Sub-17, Sub-19, né? E o terceiro ano, né, ter mais disputar mais competições com essas categorias, né, que daí vai poder valorizar, vai poder fazer esse desenvolvimento que a gente está esperando. E nesse primeiro momento não é jogadores do Inter de Santa Maria, é o que estava avulso que foi pegando. Então não é jogador formado do Inter de Santa Maria. Ele vai ser formado do Inter de Santa Maria, tu vai poder falar daqui uns 2, 3 anos. Exato. Que é menino que está aqui faz 2, 3 anos, está sendo preparado. Agora não tem muito o que fazer, foi pego assim meio na pressa, né, em cima da hora, e eram aqueles que estavam avulsos, então tu não pode também esperar muito, né? E foi o que a gente tem conversado muito também, precisa ser definido um perfil para a base também, né? Trabalhar até que idade, que tipo de jogador que vão buscar, alto, magro, forte, rápido, isso precisa ser definido, para daí tu ir catar no perfil, e principalmente de idade, e quanto mais novo, melhor. É isso que eu ia perguntar, mas o que fazer? Porque o último ano que chegou aqui na tua mão, ele já rodou em um monte de lugares e ele não se firmou em nenhum lugar. E muito dificilmente ele vai se firmar, né? Aqui, não vai avançar. Agora tu pegar um com 16, que pode jogar até os 20, com 18 tu é obrigado a colocar ele no profissional, senão esse aí também já passa a ser um cara que... Pô, se ele com 18 no Grêmio Inter, tem jogador com 17 anos, o Malcom tem 17, tá jogando titular no Corinthians. É por aí, tudo bem? Tu não vai encontrar um cara, né? Mas sempre empurrar a idade para baixo, mais novo, mais novo, mais novo. Sim. Menos defeito, menos vício, né? E Mais aí tu tempo de molda ele. aprendizado. E quanto mais novo, mais fácil de ser moldado. Exato. Mais fácil de ser moldado. O D20 já chega com muito defeito e tu não tem tempo. Tu joga quarta, domingo, como é que tu vai recuperar um cara assim? É isso que eu ia perguntar, por exemplo, chega o Gereta lá, como exemplo, com 19, 20 anos, potencialmente ele poderia ser um ótimo lateral, poderia ser um meia clássico, né? Mas ele veio com uma série de deficiências. E aí, no caso, esse jogador que não for aproveitado agora no Sub-19, provavelmente não vai para o time profissional em 2016, e vai ser descartado. Isso. Não tem o que fazer com esse jogador. Isso. Mas agora, eu volto a dizer, esse ano a gente está fazendo o que deu, né? E até por ser o primeiro ano que eles retomaram. O ano passado era meio terceirizado, não sei como é que é. Mas esse ano retomou. Então, para os próximos anos tem que fazer isso aí. Mas não tem como recuperar esse caso, isso quer dizer assim, não tem como fazer um trabalho específico até pode ser. Para tentar recuperar. Até algum pode ser, que de repente vai acontecer, né? Por ser uma necessidade, mas tu tem que tentar fugir disso nos próximos anos, entendeu? O ano que vem, por exemplo, a idade limite vai ser 96, nascidos em 96.
Nós já Tu tem que vamos tentar excluir. fugir do 9,6. Nós já não vamos... Pegar 94, 95. Não, o contrário. 97, Perdão, 98. perdão. né? 97 e 98. Não, Porque 94, daí tu ok. tem pelo menos Isso. uns 2 anos para trabalhar. Se pudesse o 94, eu jogaria dentro, professor. Então, Não, tem tá que- certo. Porque aí tu 97, ele é mais 98. novinho. E outra, até para um futuro negócio, a dupla Grenal, esses clubes que buscam jogadores, que estão captando jogadores, não querem o jogador que está acabando, ele quer o de 16. Mas de até antes, às vezes, ele tá, né? 15. Eles procuram esse, É verdade. entendeu? Esse ano nós jogamos contra o Inter, contra o time de base do Inter, o centroavante do Inter era 9,9, cara. 16 anos feitos ou não, daqui a pouco 15, né? 9,9, jogando um gauchão sub-20. É isso que eles querem. Eles querem quanto mais novo, melhor. Então chegou com 20 anos, o William tem 19, é titular do Inter, né? Quais as principais dificuldades assim que os jogadores chegam, né, para o trabalho na base, assim, os vícios de fundamento? Fundamento todos, né? Fundamentos. Chute, passe, tudo, cabeceio. E aí que eu digo para o Sacol, e dou um exemplo da minha filha, né? Ela estuda até, uma está formada e a outra tem 9 anos. A gente colocou continua colocando, né? Porque ela tem só 9 anos, nas melhores escolas, no começo. Depois que ela estiver pronta, aí até pode ser. E a base é assim. O treinador da base tem que ser melhor que o treinador do profissional, cara. Não pode ser o tiozinho que faz de graça, que vai lá de calça dar treino, às vezes fumando, daí vai lá fora sentado, deixa os guris jogando, entendeu? Porque é esse que vai ensinar. Então ele não tem que saber mais do que ou pelo menos igual ao do profissional. Porque ele está formando, ou tu vai botar teu filho, tua filha numa escola muito ruim para qualquer professor que nem é formado no começo que tu está formando ele. E a base é assim. Só que os clubes do interior, muito poucos dão essa importância. Geralmente, eu já passei por vários como treinador do profissional, aí às vezes fui acompanhar até para olhar os meninos, os caras não tem trabalho. Por quê? Porque geralmente, para não gastar, eles entregam na mão de um ex-jogador, um cara que está fazendo para o menino aquilo que ele fazia quando ele jogava, né? E eu nunca fiz o que eu jogava, porque mudou o tempo, daqui 20 anos é tudo diferente de novo. Exatamente. E isso, e é muito difícil o dirigente enxergar isso. Claro. Paulo, deixa eu aproveitar até pela tua experiência, você, nas suas passagens pela Serra ali, você chegou a trabalhar junto com o Tite? Teve alguma oportunidade de fazer algum estágio com ele no Corinthians, como o Paulo Turco, por exemplo, fez? Não. Mas com o Juninho Camargo, sim, né? Sim. Com o Gilmar Dalpozo também. Não, o Gilmar foi meu jogador na Ubra, né? Eu levei ele para a Ubra lá, a gente conversava muito, ele já era... tu via que ele seria treinador, porque ele discutia muito, e muito do... E ele perguntava muito, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que esse tipo de treino? É o cara que indaga muito, né? Sim. E quer saber por quê, mas por que a gente está fazendo isso? Esse cara vai longe. Está treinando o Náutico agora. Exatamente. O lugar do Lisca, né? O Julinho Camargo, você trabalhou com ele, né? Também no Veranópolis, mais recentemente, inclusive, na Série A do Gauchão, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente do trabalho do Julinho Camargo, você aproveita um pouco o método dele para também aplicar nas suas equipes? É da metodologia nova, né? Moderna. É um jogador que... Se ele não é um treinador que ele não precisa ter 20 jogadores, tanto que uma boa parte do campeonato lá ele tinha 19. Porque ele não faz treino, ele não usa mais o coletivo, que a maioria dos treinadores não fazem. E muitas vezes o repórter ou coisa tá vendo um treino lá de 10 contra 10, está achando que é coletivo, mas não é coletivo. Né? Não é coletivo. E é um treino moderno, um treino sempre com especificidade, né? Específico para aquele tipo de coisa. Tu define como que a tua equipe quer jogar e tu vai trabalhar, faz exercício sempre em cima daquele modelo. Tu tem um modelo de jogo e vai trabalhar em cima do modelo. Os treinos são todos voltados ao modelo. Tu vai estar sempre exercitando, é como a prova de matemática. Tu passa o semestre inteiro, o bimestre inteiro fazendo exercício para no dia fazer uma prova dentro daquilo que foi ensinado. Sim. E é a mesma coisa o futebol. Eu uso sempre
um dito assim que tu não pode fazer treinos do correr por correr, tu tem que treinar para alguma coisa. Senão no dia do jogo ele vai correr por correr também. Que o jogador não pensa muito, né, cara? Esse é Não é o primeiro técnico que eu escuto falar isso. Ele não pensa muito, ele tem que decorar, principalmente o que a gente trabalha e o que eu vou trabalhar. Porque é jogador de nível baixo. Senão não estava jogando a Série B do Campeonato Gaúcho, ele estava na A do Brasileiro. Sim, sim. Né? Um QI baixo, grau de escolaridade baixa, que é o que a gente também, eu disse para ele, que a gente, se quiser fazer um trabalho a longo prazo, tem que exigir escola. Porque o que me garante que o cara não tem estudo, está na 5ª série, nada contra quem está na 5ª, mas com 18, 19 anos na 5ª série, e aí ele se farda, virou inteligente. Que mágica é essa? Fora ele... Pega o ano aí de ele vocês. fardou inteligente. Pega o ano de vocês ali. O 83. César tinha boa formação, Hitler, boa formação, Renatinho, mais adiante, boa Claudinho, formação. nem se fala. Claudinho, vamos lá, quem mais? Fernando Zamberlan chegou a jogar, Sim, tinha boa formação. O Almir estudava. Rogério Calegari, lá de São Paulo. Olha só. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Sacó. Agora é uma pergunta até traiçoeira. A gente está vendo a sinceridade do Paulo Henrique. A gente está conhecendo o Paulo Henrique aqui hoje e o telespectador e o torcedor do Internacional com certeza vai assistir, vai se empolgar. Programa muito bom pelos convidados. Porque ele tem uma mente diferenciada. Mas a gente sabe que um grupo de jogadores é capaz de derrubar um treinador. E aí, daqui a pouco, vendo a sinceridade do Paulo Henrique dizendo essa questão, que é a realidade do cenário do futebol da divisão de acesso e da Série B do Campeonato Gaúcho, como a direção segura e vê que o grupo está tentando boicotar o cara que não é o charlatão, que não é o parceirão. Que tem muito treinador que é o parceirão da gurizada, que bate bola ali, fica contando piada no treino, faz um trabalho que a gurizada gosta, sabe que os caras estão saindo à noite, mas não, no campo resolve. Aquele é o jeito dos anos 80, 90, Sim, aí que se pensava. boleirada. Não profissional, exatamente. Sim. O treinador boleiro, exato. Sim. E daqui a pouco vão tentar derrubar o Paulo Henrique, que é um trabalho assim, onde ele sabe, o cara tem algumas certas limitações e ele vai falar, olha, se tu não pensar a jogada, se tu não abrir o teu olho, tu não vai dar certo em lugar nenhum e o cara se ofende com isso e tenta derrubar ele. O papel do dirigente nesse. Não, mas eu acho que começa como início, como diz o outro, né? Acho que desde essa intenção de montar um perfil do que o clube quer, perfil do jogador, perfil do treinador, eu acho que já elimina uma série de problemas. No momento que tu está pegando aqui um treinador e já tem um grupo separado, assim, tu não sabe o que tu vai ter no meio. Né? Como nós tivemos aí o ano que teve o Francisco Neto com o Vinck, né? O Francisco Neto contratou o Vinck, depois ele foi os dois foram o problema no ano, né? Que entraram em choque os dois. O cara que tinha contratado, então ele não tinha uma consistência no tipo de perfil que ele queria. Eu acho que era... Não combinou. Né? Não fechou. Né? E aí, em seguidinha, teve problemas. Né? Este ano nós tivemos problemas também. Eu acho que faltou um pouquinho de tato na questão até da situação. A minha opinião é que o Ricardo não precisaria ter saído. Né? Na época até a gente estava com uma dificuldade de lesão e aí teve uma outra situação ali que achavam que era a preparação física e acabaram colocando na parede e o Ricardo, não, então se eu saio a preparação eu saio junto. Né? Então, assim, faltou um pouquinho de tato. E eu acho que isso a gente pode eliminar já no início, né? No momento que tu está definindo qual é a linha que tu quer trabalhar. Não que não vai ter problema, mas tu já diminui bastante essas questões que poderão surgir, né? De jogador querendo puxar o tapete do treinador ou de algum colega, alguma coisa assim. E isso faz assim, durante o trabalho, que hoje eu estou participando na base, né, que é outro tipo também de jogador, que não tem a malandragem não tá tomando conta. Então assim, tu tá já conhecendo um pouco do tipo de perfil que tu quer no clube, né? Isso é o primeiro ano, então com o tempo a gente também vai sabendo pontuar o que tem que fazer, ou tirar o jogador, né? Ou dar uma chamada, olha, tu tá me atrapalhando, tá virando a batata podre aqui do grupo, né? Para daqui a pouco afastar vai esse chamar jogador. intervalo? Antes de eu chamar o intervalo e da gente mostrar a classificação, eu tenho uma pergunta para fazer para o Paulo, já que ele está sendo tão sincero, mostrando vários conceitos.
Rapidinho, Paulo, jogador que usa brinco, que corta o cabelo estilo Neymar e tal, como é que você vê essa situação assim? Cara, cada um faz o que quer, usa brinco, mas lá dentro tem que jogar ou não? Mas o cortezinho tu pode assim, ver não? assim, pô, na divisão de acesso, ganhando pouquinho, sabe que eles são, na verdade, são operários, né? E eu sempre digo e mexo com eles assim, que a gente é dublê, né? Que os de verdade estão jogando A do brasileiro, né? Aqui é dublê, não se acha muito jogador que não é. Jogador é os da A do brasileiro, que ganha 600 mil, 500 mil, 200. A gente aqui, na verdade, está lutando para chegar um dia perto lá. Mas o fundamental, cara, o brinco não importa muito, o cabelo não importa muito, mas o fundamental é o que ele tem dentro da cabeça, né, cara? O grau, e é isso que eu digo para ele, assim, o futebol está caminhando para isso, para tu escolher, um dos requisitos básicos tem que ser o grau de escolaridade, cara. Sim, se não tiver isso... Não tiver, não vai dar certo. Vai ser muito complicado para entender a questão fora tática. Fora o Garrincha lá, que não sabia nem ler e escrever, depois quem é que tu me diz aí que deu certo, muito certo, sem estudo? Tem um minutinho ainda. Vamos lá, professor. Não tem, cara. E o famoso 4-2-3-1? Amá-lo ou odiá-lo? Não, é o que é a tendência mundial, né? E o 4-1-4-1, né? Sim. Que é o do Tite faz muito tempo. O Tite maquiou depois, que ele disse que foi lá aprender com do Real Madrid, né? Mas o Tite já fazia isso no Corinthians. Ele já fazia isso no Corinthians, porque ele já usava o Paulinho na segunda linha. Era o Ralf na primeira e o Paulinho na segunda. Daí num canto o Emerson, no outro canto... Tinha o Jorge Henrique, né? Jorge Henrique, e daí por dentro tinha Douglas, tinha Danilo. Alex, tinha Danilo, e com um centroavante. E daí quando tu pega um time que tem 2 meses, simplesmente o Paulinho voltava, e o Paulinho sabia fazer isso, porque tanto que naquela Libertadores que ele ganhou, que fez muitos gols. E é o que o Real Madrid faz, com o Cristiano Ronaldo joga de quê no Real Madrid? De ponta. E o Bale joga de ponta pelo outro lado, ou o Modric. E esse 4-1-4-1 aí... Eu acho ainda muito parecido com o 4-3-3. Que era o que era antigamente. Tu pega os 2 pontas, né, e traz para trás, fica 4. Disso tudo né? aí... Com 4 meias. A gente escutando uma entrevista do Pepe Guardiola ali, o modelo de jogo dele é o Brasil de 70. Com vários meias. Então todo mundo acha que ele está revolucionando. Não, ele está voltando para trás. Sim. E o 4-2-3-1. E fazendo a simplicidade. Sim, mas é simplesmente... Que esse segundo volante tem que saber fazer a segunda linha também de 4 para ficar por trás. Entendeu? Então tu tem que ter um volante que tanto faça como volante, jogando um do lado do outro, e se tu precisar que ele adiante para fazer a segunda linha de 4, ele saiba fazer. O volante brucutu sumiu. Tem que chamar intervalo. Está sumindo, né? Zagueiro também está sumindo. Vocês me interromperam, porque eu vou fazer na sequência com o Sacol. Isso. O argentino Mascherano joga de zagueiro no Barcelona há quanto tempo? O Puyol não era zagueiro também, virou zagueiro desse tamanho. Sim. Que sabe jogar. Tudo vai da tática. Rapidinho aqui na tela pra gente, então, a classificação antes do intervalo. A gente tem aí Rio Grandense com 20, Panambi com 17, Atlântico com 12, Inter SM com 11, Santo Ângelo com 7, São Luís com 6. Os 4 primeiros já estão classificados aí, né? A gente tem mais uma rodada apenas. O Inter SM ainda briga pelo 3º lugar, podendo alcançar aí para, de repente, pegar adversários teoricamente mais fáceis na próxima fase. Vamos fazer um minutinho de intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar de vôlei, para falar de futsal e também para as considerações finais dos nossos convidados. Já voltamos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações.
Meus cadernos são cheios de desenhos. Adoro rabiscar ideias, criar novas soluções para problemas do cotidiano. Não sou acomodado, sou um entusiasta da vida. A minha maior aspiração é ser designer. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Estamos de volta com o programa Central do Esporte aqui pela TV Unifra e agora para a gente destacar o futsal, União Independente, poxa vida, perdeu em casa 3-2 para a Associação Fortaleza dos Valos e complicou bastante a classificação. Vamos dar uma olhadinha contra quem a União joga? Olha ali, ó, na tela, para o pessoal de casa, para a gente aqui, sábado, 8 da noite, lá em Tupanciretã contra o Figueira Futebol Clube. Meu Deus do céu, que Figueira está pedreira, classificado, né? Exatamente, só que vai pedreira. buscar uma posição melhor na tabela. É isso que a gente vai ver agora, professor. Olha só, a classificação na sequência. O Robson Brilhante, nosso diretor de imagem, está colocando. A FF disparou lá com 42. E olha onde é que está a União. Não figura mais entre os 8 primeiros colocados. Tem 19 pontos. Junto com o Palmeiras com 9. O Palmeiras está eliminado. E aí vem a seguinte situação. A União precisa pontuar na próxima rodada. Precisa vencer, na verdade. E torcer por tropeços de ACBF, né, Associação Cerro Branco de Futsal, ou Associação Desportiva e Cultural Hip Hop. E o Horizontina também. Tá nessa leva. Né? Exatamente. Tá nessa leva aí. Inclusive a gente tem a próxima rodada já na sequência para ver contra quem joga contra quem, né? O União, então, a gente viu ali que pega o Figueira. Cerro Branco joga em casa. Só Cerro Branco joga em casa contra o Jaquitá, que já está classificado. Cerro Branco pode empatar desde que o União vença fora de casa. O Horizontina tem que perder para a APF, Augusto Pestana, já está classificada. A AFF SASI, para mim, esse é o grande jogo da rodada. Esse aí vai, na verdade, só confirmar a boa campanha da Associação Fortaleza dos Valos. E o Palmeiras joga em casa, já eliminado, com 9 pontos contra a Associação Desportiva e Cultural Hip Hop. Ou seja, a CBF que a gente vê ali, Horizontina e ADCH, um desses 3 times aí tem que tropeçar na rodada, principalmente tem que perder. Mas o problema do União é que não ganhou uma partida fora de casa. O máximo empatou com o Palmeiras lá em Palmeiras das Missões, que é o último colocado. E o Cerro Branco, né? Empatou com o Cerro Branco. Então, se o União não fizer a sua parte... Vai ser bastante difícil. Não dá para esperar. O União tem que ganhar. Depois, quando acabar o jogo, ele vê quanto acabou os outros jogos, mas tem que se preocupar só em ganhar. E aí depois vai fazer a... Mas assim, máquina, complicou. Né? Complicou bastante, né, Quintana? Bom, a gente tem o vôlei também nesse fim de semana. 2 jogos em Santa Maria pelo Estadual Adulto Feminino de Vôlei. A AVF enfrenta no sábado, 6 da noite, no Centro Desportivo Municipal, a BS Bills, né, a UPF lá de Passo Fundo. E no domingo, já pela 3ª rodada, esse jogo daí às 5 da tarde, também no Centro Desportivo Municipal contra a Sojipa. Lembrando que na estreia a equipe da AVF perdeu justamente para a equipe lá de Passo Fundo. A equipe da AVF aí buscando então a sua primeira vitória no Estadual Adulto Feminino de Vôlei. Para o pessoal se programar para o fim de semana no sábado, então, vem no Centro Universitário Franciscano, passa o dia aqui na Mostra das Profissões. Acabou a mostra, vai lá assistir a AVF no vôlei. Boa ideia, boa dica. Bom, vamos para as considerações finais dos nossos convidados, então, que a gente está recebendo hoje aqui o Paulo Henrique Marques, técnico do Sub-19 do Inter de Santa Maria. O programa quando é bom, César Sacol. o programa quando é bom falta tempo. É verdade. A gente fica até um cortando o outro, porque todo mundo quer fazer um monte de pergunta. E eu conversei fora do ar com o César Sacol e aí eu faço esse pedido, não vou nem transformar em pergunta, mas a gente hoje conheceu a filosofia do professor Paulo Henrique, a gente sabe que ele está bem intencionado, digamos assim, querendo fazer esse projeto dar certo. A gente sabe que esse projeto é a longo prazo das categorias de base, mas fazer um pedido assim, César, para que os times de Santa Maria voltem a ser grandes, porque ultimamente o pensamento muitas vezes tem sido pequeno dos times de Santa Maria. Que voltem a ser grandes, que o dirigente faça seu papel também ao assumir um projeto, que ele consiga manter esse projeto, que ele não seja influenciado pela imprensa nem pelo torcedor momentaneamente. Se fechar com o Paulo Henrique e se fechar um grupo para 2016, que o dirigente faça seu papel de manter isso, essa filosofia até o fim do ano. Porque senão fica muito fácil, o dirigente nunca assume a responsabilidade. O Paulo Henrique vai lá, perde 3 rodadas, Paulo Henrique, tu não serve mais. Aí vai vir um treinador diferente, tudo aquilo que tu falou foi por terra. Porque o treinador não vai compactuar com a filosofia dos jogadores que estão ali e não dá certo. Desde assim, tu não vai ter os jogadores que tu contratou, tu vai iniciar do zero, né? É outra filosofia, outro perfil, então tem que ter uma sequência, né? A ideia também, assim, claro que hoje é muito incipiente, assim, tu começar a falar de tu manter
por um bom tempo, mas o ideal seria que tivesse 2, 3 temporadas, entendeu? Que tu pudesse já saber, conhecer o clube passo a passo, sabe o que o clube funciona no geral, de todo o funcionamento. E eu acho que também a gente tem que levar isso aí em frente, porque o que nós falamos aqui, tu não tem uma preparação da base lá dos 14, 15 anos para eles chegarem nos 19, né? Que vai levar uns 2, 3 anos, se não fizer esse trabalho, né? Com a participação de alguém que vá se propor a fazer isso, né? E os clubes estão morrendo, né? Os clubes deixaram de fazer a base. O Juventude está de pé ainda e está brigando por uma vaga na B e vai brigar por uma vaga na B. O que vende muito, é um clube vendedor, cara. E seus frutos estão... O ano passado, o goleador da Copinha foi o Brenner, fez 18 gols. Ele fez o gol agora. O Brenner tem 20 anos, foi formado no Juventude. O Ayrton foi formado no Juventude. O Alan Scholz, que foi vendido, foi formado no Juventude. O Alex Telles, o Bressan... O Ramiro. Ramiro, o Juventude é formador e por isso que está de pé ainda. Já o Caxias faz 2, 3 anos que fechou a base, o Caxias está agonizante, né, cara? O Caxias está agonizando, correto? Está agonizando, deixou de fazer a base. Porque como é que tu vai tirar o velho de circulação se tu não faz o novo? Isso torna mais caro. Forma o novo, trazer o pronto é mais caro. Sim, é mais caro. E todo clube que tu faz, tu pegar fizer um levantamento... de uma competição, tu contrata, tem 25 jogadores, mas quem joga, quem te resolve é 17 e 18. Então esse que excede, que passa de 17 e 18, tem que ser da base. O que ganha pouco, o que tu tá formando para um próximo ano, ele entrar, daqui a pouco no próximo ano já vai ter, ele já vai ser um dos 17 e 18. Por que resolve os 17 e 18? Só que tu tem que contratar 25, porque tu não tem ninguém da base. Precisa de elenco, é verdade. E até a questão de identificação com o clube, tem uma série de situações além disso. Né? Reta final, professor Gilson. Rio Grandense tem assembleia na sexta-feira, seria na quinta, passou para sexta, e tomara que fumem o cachimbo da paz e escolham, né, uma diretoria executiva lá com o presidente, com o vice, e o clube tenha um final de ano mais tranquilo e possa projetar também com melhor êxito a temporada de 2016. Tá certo. Consideração final, Quintana. Que o Rio Grandense deixa as vaidades de lado e pense primeiramente no clube. Dá parabéns ao Paulo Henrique, que a gente acabou de conhecer hoje, ao César Sacol também, que a gente está vendo que esse trabalho é sério. Um recado pro pessoal do União Frederiquense, do União Independente, do Frederiquense antes, que não baixe a guarda, eles são guerreiros, eles não são assalariados, são jogadores voluntários que estão representando Santa Maria, então que eles... indo a Tupaceretã, que eles enfrentem o Figueira de frente e lutem até o final em virtude do próprio trabalho deles, que a gente está na torcida esperando que, independente do resultado, apoiar o time do União. Eu agradeço a presença do Quintana, do professor Gilson Piber, dos nossos convidados também. Central do Esporte volta na próxima semana. Um grande abraço a todos. Até lá.